O que faz alguém chegar ao limite? Será que a violência nasce do nada ou é construída ao longo do tempo? No vídeo de hoje vamos falar sobre um livro que não é apenas uma história, mas um mosaico de verdades dolorosas sobre a violência urbana, o machismo e o modo como a sociedade molda as relações entre os indivíduos. Olá, amigos! Bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje vamos falar sobre o livro brasileiro Decifrando Ângelo, de Luiz Dil, um livro que vai muito além de um simples suspense e nos faz questionar vários aspectos da sociedade. Então, se você gosta de análises literárias, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E se você gostar do vídeo, deixa aquele like para fortalecer, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E como sempre, vamos falar um pouquinho sobre o autor. Luiz Dil, ele nasceu em Porto Alegre em abril de 1965. Ele é um escritor e jornalista e possui mais de 60 livros publicados, sendo finalista 4 vezes do Prêmio Jabuti. E o livro Decifrando Ângelo fez o autor ganhar o Prêmio Açoriano de Literatura, que foi promovido pela Prefeitura do Rio Grande do Sul na categoria juvenil. Esse livro traz uma história fictícia em forma de documentário sobre um caso de violência que aconteceu dentro de uma escola de Porto Alegre. E esse documentário ele é feito por J.B. Vuia, que é um dos alunos da escola e amigo de Ângelo, que é o autor do crime. Então, em vez de a gente encontrar nesse livro uma narrativa linear convencional, o livro ele vai se construir por meio de depoimentos, de entrevistas com os colegas de Ângelo, registrando diferentes pontos de vista sobre o que aconteceu. Mas afinal, o que aconteceu? O início do livro começa assim. Às 10h33, todos na escola ouviram o tiro. Na hora, a grande maioria não entendeu o significado do estouro. Alguns risinhos foram ouvidos, desenhados pelo susto. O silêncio posterior deixou o ar cheio de uma áspera expectativa. No minuto seguinte, o grito agudo da funcionária pôs fim à inocência. Todos se assustaram e ninguém mais se esqueceu do som. Bom, e a partir dessa introdução, a gente pode ver que a capa do livro conversa com a narrativa. Por quê? Essa capa branca, vocês podem ver que tem um furo no meio que lembra um buraco de bala. E o título é escrito sílaba por sílaba, que simboliza o processo de investigação, como se cada detalhe fosse uma peça de um quebra-cabeça que, quando montado, vai revelar toda a verdade sobre o que aconteceu com Ângelo. No início de cada página é feita uma descrição do entrevistado e do local em que ele se encontra, o que nos ajuda a visualizar a cena. Vou tentar mostrar aqui para vocês um pouquinho de como começam os documentários. Então, o espaço da narrativa varia de acordo com cada participante, o qual vai escolher o lugar que vai se sentir mais confortável para dar a entrevista. E cada depoimento está organizado em ordem alfabética e por data, o que pode ser comparado a uma peça de quebra-cabeça, como eu falei, que vai dando pistas do que pode ter acontecido. Só será possível saber o que aconteceu realmente quando todas essas peças estiverem juntas. E a última peça desse quebra-cabeça é o depoimento de J.B. Vuia, que é a pessoa que está organizando o documentário. Então, essa escolha narrativa fragmentada e a organização desses depoimentos como um quebra-cabeça vão criar todo esse efeito de investigação, de mistério e suspense. E o que nós descobrimos nesse processo? Durante a leitura dos depoimentos, nós vamos ver que o Ângelo ele é descrito pela maioria dos colegas como uma pessoa tímida, calada, que sentava lá no fundo da sala e fazia rabiscos em seu caderno. E ele recebeu o apelido de surfista prateado de um dos colegas, porque esse colega viu que Ângelo ele citava frases desse personagem da Marvel. E esse apelido, de certa forma, já diz muito sobre Ângelo. Só para contextualizar, o surfista prateado ele é um personagem muito filosófico, distante e carrega um peso existencial, o que pode ter despertado um sentimento de representatividade por Ângelo. E além disso, na epígrafe aqui do livro tem uma frase desse surfista prateado, e a frase é: a morte vem para todos, eu não a temo. Então essa frase tem tudo a ver com
com uma outra referência muito simbólica que aparece aqui no livro, que é a música Seasons in the Sun, da banda de rock Nirvana. E essa música, o Ângelo, ele escutava durante uma aula de filosofia. E essa canção, né, fala sobre um eu lírico que está se despedindo antes de cometer suicídio. Então são duas peças aí que vão aparecendo que a gente pode construir aí o que de fato aconteceu. Então, a partir dessas referências, a gente percebe que Ângelo estava deixando algumas pistas sobre o seu estado mental, né? Principalmente na sua forma de se comportar, porque segundo alguns dos colegas, o Ângelo estava se tornando mais agressivo. E a gente também pode ver que a invisibilidade, que é uma das causas da violência urbana, afeta a vida das pessoas. A adolescência, né, é uma fase marcada por descobertas, frustrações e também uma série de sentimentos que vão aflorando. E existe até, né, um tom pejorativo quando se fala da adolescência, né, que a gente chama de aborrecentes. E também tem uma generalização de que os adolescentes são rebeldes, difíceis de lidar, só fazem escolha errada, são exagerados com os sentimentos e etc. Então, todos esses estereótipos contribuem com o isolamento do jovem, que aí ele vai se fechar no seu mundo por não ser compreendido. A partir disso e dos relatos dos colegas de classe, o Ângelo ele parece enquadrar nesse perfil, mas a história do livro não gira apenas em torno dele. Existe uma outra personagem central, que é a Letícia, uma menina por quem Ângelo estava enfrentando uma desilusão amorosa. E além disso, no decorrer dos depoimentos, a gente percebe que o ambiente familiar de Ângelo não era muito bom e seu círculo de amigos era limitado, o que contribuiu com o seu afastamento das pessoas. Então a gente pode inferir, né, que tantos sentimentos reprimidos encontraram vazão no ato de extremo desespero. E a partir daqui, né, o vídeo vai ter spoiler do livro. Então, se você não quiser, muito obrigada por assistir ao vídeo. Espero que você volte para contar nos comentários o que achou. Bom, então antes de eu partir para uma análise mais aprofundada, o livro tá até aqui na contracapa, que ele aborda sobre a violência urbana, principalmente, só que ele aborda muitos outros assuntos. E eu gostaria de fazer uma análise, além da violência urbana, sobre a violência de gênero, a violência contra a mulher. Porque a primeira vez que eu li esse livro, eu não vi violência contra a mulher. Eu só vi a violência urbana de um menino incompreendido que acabou indo ao extremo por causa do que ele estava sentindo. Só que aí depois eu fui provocada a procurar dentro do livro marcas de violência contra a mulher, marcas de violência do gênero, e é incrível o que a gente vê na segunda impressão, nas entrelinhas. Então é sobre esse tema que eu vou me aprofundar nesse vídeo. A relação entre Ângelo e Letícia vai ser o fio condutor de uma discussão que vai mostrar como a sociedade constrói a imagem de mulher e de homem. O Ângelo ele se apaixona por Letícia, só que essa paixão ela vai se transformar em obsessão. Ângelo segue a Letícia, sente ciúmes doentios, reage de maneira agressiva ao vê-la com outras pessoas, e os depoimentos dos colegas vão deixando pistas sobre esse comportamento. Algumas meninas vão julgar a Letícia, vão falar que ela se achava, gostava de se exibir, de se maquiar. Então a gente vai percebendo uma rivalidade entre as mulheres que é incentivada pela sociedade capitalista. Por quê? Quanto mais as mulheres se odiarem, menos força elas terão para lutar por sua emancipação. Tem um depoimento aqui da Stephanie, né, uma das alunas, que ela fala que ouviu a mãe de outros alunos comentarem que a culpa do que havia acontecido era das meninas, porque as meninas estavam usando roupa curta e ficavam de abraços e beijos com os meninos. Então esse tipo de discurso que a gente vê que é tão presente no nosso dia a dia, aparece no livro de forma a nos fazer refletir. Até quando a gente vai normalizar esse tipo de pensamento, né? A culpa do estupro da mulher, a mulher que provocou. Então, uma grande questão aqui dessa narrativa é que ela nos conduz a um jogo de percepções. Em muitos momentos, parece que Ângelo é a vítima, que a Letícia, de alguma forma, contribuiu para o que aconteceu. Só que conforme a gente vai avançando na leitura, a gente fica esperando o depoimento da própria Letícia para sabermos o lado dela da história.
Mas no final a gente descobre que Ângelo levou uma arma para a escola e atirou no peito de Letícia quando a encontrou no corredor. E aí a gente pode ver também que esse silenciamento de Letícia dentro da história, né, a ausência do seu depoimento, também simboliza o silenciamento de tantas mulheres que não têm voz diante da sociedade patriarcal. E a forma como a sua imagem foi construída pelos outros, né, como ela foi julgada por suas escolhas, também nos lembra de muitos casos de feminicídio em que a vítima é colocada no banco dos réus. Inclusive, o J.B. Buell, o cara que organizou o depoimento, ele falou que nos jornais saíram manchetes como amor obsessivo, imaturidade emocional, pôs fim ao motivo do próprio sofrimento e também homicida passional. Então, mais uma vez, a gente tem a impressão de que a Letícia foi a culpada pelo que aconteceu com o Ângelo, a responsável pelo comportamento dele, como se a culpada de ter morrido fosse da própria Letícia. E essa narrativa também nos faz questionar, né? Quantas vezes a gente já ouviu que ela provocou, ela deu motivo, que ela deveria ter se comportado de outro jeito. Então, o Decifrando o Ângelo demonstra esse tipo de pensamento ao mostrar como a sociedade constrói e também perpetua a violência contra a mulher, que na maioria das vezes ela acontece sem que a gente perceba, porque ela é estrutural. E o não de Letícia não foi respeitado e ela acabou virando mais uma estatística do feminicídio. E esse tema se conecta a uma discussão mais ampla, que é a violência nas escolas, o isolamento de jovens que se sentem deslocados e como também esse tipo de invisibilidade que eu falei que o Ângelo sentia pode gerar consequências trágicas. Nos últimos anos, né, a gente viu aqui no Brasil um aumento de ataques em escolas. E muitos desses casos envolvem jovens como o Ângelo. Por exemplo, lá em outubro de 2023, se não me engano, ocorreu o ataque numa escola de São Paulo, onde um estudante de 16 anos atirou e matou uma aluna e deixando outros 3 alunos feridos. A gente também teve um caso de um ex-aluno de 14 anos que atacou com faca alguns alunos de uma escola de Minas Gerais, que causou a morte de um colega e deixou outros feridos. E também, em abril de 2023, a gente viu, né, vocês devem ter acompanhado, um agressor com uma machadinha que deixou 4 crianças mortas em uma creche lá em Blumenau, em Santa Catarina. E esses casos que são recentes nos fazem refletir sobre como a violência, que seja ela urbana, escolar ou de gênero, se manifesta em diversas esferas da sociedade. Tanto na obra aqui de Luiz Gil, quanto os relatos sobre violência nas escolas, a gente encontra um chamado para o diálogo, para o repensar das nossas práticas e também para a criação de espaços de acolhimento. E é claro, né, a gente precisa de políticas públicas que fortaleçam a educação, sobretudo emocional, essa convivência democrática e também precisamos de políticas públicas que deem voz às vítimas, especialmente as mulheres que muitas vezes são silenciadas. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar desse livro incrível. Se você já leu, me conta nos comentários sua percepção do livro. E claro, se você gostou dessa análise, não esqueça de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo, um beijo, tchau, tchau!